A gente vai conversar agora com o Dr. Antônio Meira, que é médico especialista em medicina de tráfego e presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Doutor Meira, bom dia. Tudo bem? Como vai? Bom dia, Nardelli Gomes. Bom dia a todos que estão acompanhando aí. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Desde o dia 12 de abril já está valendo, já está em vigor o novo Código Brasileiro de Trânsito e algumas mudanças que não são de conhecimento ainda de todo mundo, ou pelo menos já sabem, mas não estão alertas para o fato de que já estão valendo essas modificações. Eu queria, doutor Meira, que a gente começasse falando sobre a lei da cadeirinha, não é? Para o transporte de crianças no carro. Como era antes, o que é que muda, como é que fica agora, como é que os pais devem proceder para estarem aí dentro das especificações com relação a esse novo código? Isso, a utilização desses assentos, a gente chama de dispositivo de retenção de crianças, né, nos veículos, está entre uma das mais importantes medidas preventivas para reduzir o número de mortes e ferimentos decorrente desse sinistro de trânsito. A gente agora, Nardelli, tem chamado, ao invés de falar acidente, a gente está chamando de sinistro. A Associação Brasileira de Norma Técnica modificou esse nome justamente pelaquela ideia de que quando se fala em acidente de trânsito, pense em uma coisa acidental, como se fosse do acaso, e a gente sabe que a maioria dessas tragédias, elas são evitáveis, elas são passíveis de prevenção. Então, a Associação Brasileira de Norma Técnica mudou o nome para sinistro, e aí a gente tem falado mais nesse termo. E a cadeirinha, na verdade, são três tipos de dispositivo, né? Tem o chamado bebê conforto, a conhecida como cadeirinha, e também o assento de elevação. Houve uma mudança importante no Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, o que é que foi colocado lá? Que as crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura, elas devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para a idade, salvo algumas exceções do CONTRAN. Então, o que é que isso quer dizer? Antes, a resolução 277 do CONTRAN permitia que uma criança, a partir de 7 anos e meio, pudesse ser transportada sem o cinto de segurança. Só que nós sabemos que a maioria das crianças brasileiras, elas não possuem uma altura segura para utilizar o cinto de segurança a partir de 7 anos e meio. Algumas crianças da Europa e dos Estados Unidos conseguem atingir esse 1,45 m. No Brasil, a maioria delas não. E o ideal é que o cinto de segurança foi projetado para uma altura acima de 1,45 m. Então, se essa criança ela utilizar o cinto precocemente, pode sofrer lesões graves. É o que a gente chama de síndrome pediátrica do cinto de segurança. Então, o Código de Trânsito corrigiu esse equívoco e agora as crianças, para serem transportadas, a menores de 10 anos têm que ser transportados no banco de trás, que é o local mais seguro, e utilizando os dispositivos adequados. Então, se ela não tiver 1,45 m, até 10 anos ela tem que usar aquele assento de elevação para conseguir atingir uma altura suficiente para que possa utilizar o cinto de segurança. Então, de 0 a 1 ano, utiliza aquele bebê conforto, de 1 ano a 4 anos, a chamada cadeirinha, e acima de 4 anos até 10 anos, ou então, quando ela atingir 1,45 m, deve utilizar aquele assento de elevação, que é chamado de efeito booster, né? Que é para justamente ter uma altura suficiente para ser transportada com o cinto de segurança, aquele de 3 pontos, de forma segura. Então, essa foi uma das medidas mais louváveis do novo código, da alteração, né, da nova lei que alterou o Código de Trânsito, e a Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, e os médicos do tráfico do Brasil colaboraram bastante. A gente levou essas evidências, levamos números. Só para você ter noção, após a lei das cadeirinhas, na época, em 2008, que era uma resolução de 277 do CONTRAN, resolução mais antiga, houve uma redução importante no número de mortes, cerca de 20% da quantidade de vítimas fatais de crianças e até 30% a redução do número de crianças em estado grave após essas tragédias do trânsito. Isso foi um levantamento do Conselho Federal de Medicina com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Perfeito. Então, nem se discute a importância de ter o equipamento correto para o transporte das crianças e o local onde elas devem ser transportadas, que é o banco de trás, com todas essas especificações que você acabou de falar. Agora, imaginando aí na cabeça de um ouvinte para esclarecer, para não deixar dúvida. Por exemplo, meu filho tem, não é meu caso, tá? Um exemplo. O meu filho tem 9 anos, mas já tem 1,45 m. Já tem mais, tem 1,46 m. Ele já pode ser transportado sem assento ou até 10 anos, independente do tamanho, ele precisa do assento de elevação. Se ele já tem mais de 1,45 m, ele já pode ser transportado sem assento, né?
Então, foi justamente isso que colocou. Então, ou 10 anos ou 1,45 m, né? Que é o que é permitido utilizar o cinto de segurança sem precisar de assento. Outra dúvida. Meu filho tem mais de 4 anos, mas eu prefiro deixá-lo na cadeirinha ainda e não no assento de elevação, porque, sei lá, porque de repente o cinto ele fica muito na região do pescoço e o pai se sente mais confortável em deixá-lo na cadeirinha. Tudo bem ele ter mais de 4 anos, 4 anos e estar na cadeirinha? Aí tem que ver as especificações da cadeirinha. É importante que todo dispositivo de retenção tem que ter um selo do Inmetro e tem que ter as especificações para peso e altura. Tem algumas cadeirinhas, como é conhecido popularmente, que vai até um período maior, pessoas com mais idade, Um com um peso peso maior maior. também, Então você sim. tem que ver a especificação do fabricante. Então isso é importante. Mas é muito comum que acima de 4 anos, ou até antes dos 4 anos, as crianças acabam tendo um peso e uma altura que fica desconfortável para ficar na cadeirinha. Aí acabam saindo para o dispositivo que é o chamado assento de elevação. Mas isso tudo depende das orientações e especificações do fabricante. Perfeito. Outra dúvida que é comum chegar para a gente aqui, com relação ao transporte em táxis ou em carros de aplicativo, ou quando você pega carona com alguém e a pessoa não tem uma cadeirinha, nem um assento, nem nada. Nesses casos, doutor Antônio Mira, como é que fica a situação? Isso. No caso dos táxis, esses veículos, ele não é obrigatório o uso do dispositivo, que é um erro isso, né? A gente tem que pensar primeiro na preservação da vida, da segurança daquelas crianças. Então, se você tiver condições de carregar o seu dispositivo, de levar o seu dispositivo, é o ideal. De forma de fiscalização, estando no táxi, não é obrigatório a utilização, mas a gente sabe que, por segurança, deve-se utilizar. Eu dou um exemplo que às vezes, eu tenho um filho de 5 anos, e eu já saí algumas vezes de táxi e eu levava o meu dispositivo. E tem alguns veículos, alguns táxis e até alguns veículos de dispositivo, de aplicativo, que eles já possuem até os dispositivos, né? Então isso é importante. Então tem que pensar na segurança, mas nos táxis não existe obrigatoriedade, infelizmente. Entendi. A gente tem pergunta de ouvinte, Montagil? Tem um ouvinte aqui, doutor, querendo saber sobre o exame toxicológico. O que é que mudou com esse novo Código de Trânsito? Isso. O exame toxicológico, na verdade, ele já existia uma obrigatoriedade de se fazer as categorias C, D e E, ou seja, o que é a categoria CNH, C, D e E? É aqueles que conduzem veículos, vou falar popularmente, os caminhão, ônibus, né? Então, essas pessoas, elas têm a obrigatoriedade de realizar esse exame. E existia já a obrigatoriedade de realizar esse exame também, não só na renovação da sua CNH, que antes era de 5 em 5 anos, mas também a cada 2 anos e meio. Só que não tinha sido implementado isso ainda, não tinha uma cobrança, não existia uma fiscalização. Com a nova lei 14.071, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, passou a ser obrigatório realizar esse exame a cada 2 anos e meio, e, nesse caso, quem não realizar vai cometer uma infração gravíssima, então sujeito a multa, e por aí vai, perda de pontos. Então, a partir de agora, vai ter uma fiscalização. Aí você pergunta, e como vai ser isso? Foi feito, está se adequando, né? O CONTRAN está fazendo resoluções para fazer as normatizações sobre isso, mas vai ter no próprio aplicativo da CNH digital, vai ter um aviso onde tanto as pessoas que fiscalizam, os guardas de trânsito e por aí vai, eles vão identificar ali se o exame está vencido ou não, e a pessoa também será avisada. Então, nesse caso, é importante ficar atento para isso, que agora, a partir de agora, né, desde o dia 12, é obrigatório fazer o exame toxicológico em cada renovação e a cada 2 anos e meio, e isso até 70 anos. Né? Acima de 70 anos, a pessoa não precisa ficar fazendo a cada 2 anos e meio, nesse intervalo entre as renovações. Já faz quando for fazer sua renovação da CNH. Por quê? Porque acima de 70 anos, a validade da CNH passou a ser a cada 3 anos. E aí eles adequaram isso. Entendi. Não sei se eu fui claro, se foi. teve alguma dúvida para tentar explicar melhor. Foi sim. E já que a gente está falando sobre os prazos de renovação, a validade das carteiras de habilitação, que antes era de 5 anos, passa a ser de 10 anos. Até que faixa etária, doutor Antônio?
Isso, na verdade, foi colocado um parágrafo, né, o parágrafo 2º do artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, em que diz que o exame de aptidão física e mental ele deve ser realizado a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70, e a cada 3 anos com idade igual ou superior a 70 anos. Então, a pessoa que tiver menos de 50 anos, ela vai renovar, existe um prazo de validade máximo de cada 10 anos. Entre 50, né, mais de 50, maior ou igual a 50 e menor que 70, de 5 em 5 anos. E acima de 70, né, a cada 3 anos. É importante destacar que caberá, no caso, ao médico de tráfego, que realiza esse exame de aptidão física e mental, ele terá autonomia para reduzir essa validade a critério médico. Como assim? Tem um parágrafo lá que diz que quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade da doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, esses prazos que foram estabelecidos, que a gente citou aqui de 10, 5, 3 anos, eles poderão ser diminuídos por proposta do perito examinador. Ou seja, o médico vai avaliar se aquela pessoa tem alguma doença que possa interferir na dirigibilidade segura, e aí ele reduzir a validade para que aquela pessoa seja avaliada com mais vezes, né, em menos tempo. Isso pensando sempre na preservação de vidas, na prevenção desses sinistros de trânsito. Doutor Antônio Meira, o nosso ouvinte Roque Silva quer saber que se o que vale para os taxistas vale também para os veículos de aplicativo? Em relação aqui à validade da carteira? Acredito que, como você perguntou da cadeirinha, como você estava respondendo da cadeirinha. Na lei, na resolução anterior, só falava dos taxistas. Os aplicativos teriam que utilizar também. Saiu uma resolução recente do CONTRAN, que, por sinal, a Abramet até protocolou um ofício, a gente esteve com o presidente do DENATRAN, semana passada, que teve alguns ajustes da resolução que a gente não foi de acordo. Nós apresentamos algumas alterações que precisam ter aperfeiçoamento. Então, uma dessas alterações, parece isso aqui, eu vou ficar devendo essa resposta, mas que os aplicativos, os carros, os motoristas que conduzem veículos de aplicativos também foram liberados da utilização desses dispositivos. Então, a gente vai ter que verificar isso e eu tento confirmar o mais breve possível para vocês. Porque é o seguinte, a lei entrou em vigor e na lei não fala isso. Só que aí cabe ao CONTRAN regulamentar, né? É o Conselho Nacional de Trânsito. Então, até no próprio parágrafo fala isso, salvo algumas exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Então, aí o CONTRAN vai publicar essas resoluções, tem feito já algumas, e ainda está também aperfeiçoada. Existe uma Câmara Temática de Educação e Saúde do CONTRAN, da qual até a Abramet tem uma participação lá, e lá é discutido as maneiras de regulamentar o que foi colocado na lei. Lembrando sempre, como o doutor Antônio falou no começo dessa fala, que o que deve estar em primeiro lugar é sempre a segurança da criança e que para que a criança viaje com segurança, ela precisa de um dispositivo. Então, se o carro de aplicativo ou o taxista não tiver o seu dispositivo e o pai ou o responsável, a mãe, puder levar esse dispositivo com ele, o ideal é que faça isso. Agora, doutor Antônio, falando ainda sobre transporte de crianças, mas agora em motocicletas, muda alguma coisa com o novo código? Muda sim. Então, a partir do dia 12, só pode transportar crianças maiores de 10 anos em motocicletas. Antigamente, permitia também acima de 7 anos. Agora, só maior de 10 anos. E ela não pode transportar também crianças sem condições de cuidar de sua própria segurança. Né? Então, o que vai ser mais focado é isso. Então, só acima de 10 anos e aquelas que têm condições de cuidar de sua própria segurança. Se estiver transportando uma criança fora da lei, né, aí será uma infração gravíssima, com suspensão do direito de dirigir e por aí vai. Então, importante também medida, na moto, só crianças acima de 10 anos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de Santana, nosso ouvinte, ele diz, caso a pessoa tenha 47 anos, a renovação será de 10 anos. De 10 anos, ele pergunta, já que 3 anos depois ele vai ter 50 anos. O senhor falou que a partir de 50 anos ou mais,
a renovação passa a ser a cada 5 anos. Mas ele renovando aos 47, a próxima será aos 57, então. Isso, 47, 48, 49, ele tem um prazo máximo de 10 anos, que aí vai ficar a critério do médico se identificar alguma doença ou comorbidade progressiva que possa interferir na dirigibilidade. Mas o prazo dele até 49 anos é de 10 em 10 anos. 50 anos ou mais, aí passa de 5 em 5 anos, e de 70 anos ou mais, de 3 em 3 anos. Doutor Antônio, o João está querendo saber em relação à habilitação, não sei se o senhor teria essa informação, as habilitações que vencem em 2022 também serão prorrogadas? Porque teve prorrogação por conta da pandemia de habilitação em 2021, né? Isso, houve uma prorrogação em 2020, né? Deu um ano, e agora, em 2021, também houve uma nova prorrogação, né? Por tempo indeterminado. Então, sempre está saindo resoluções do CONTRAN, a última que saiu no início desse ano, prorrogou também por tempo indeterminado esse prazo de validade. O que a gente sempre recomenda é o seguinte: as clínicas estão funcionando normalmente aqui, por exemplo, no estado da Bahia. O DETRAN também está fazendo as marcações, então você pode marcar e fazer a sua renovação para depois não acabar sendo surpreendido por um decreto, por uma resolução aí em que a validade e aí complicar e ser punido por isso. Para a gente encerrar, doutor Antônio é médico especialista em medicina de tráfego e presidente da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Só para a gente encerrar, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a criação do cadastro positivo para motoristas que não cometeram infrações de trânsito. O que é isso? Isso foi uma das coisas, uma das grandes mudanças dessa lei 14.071. Então, o que foi criado? Esse cadastro positivo. E isso vai ser muito importante, porque vai ter um registro nacional positivo de condutores. E esses condutores que não cometeram infração no trânsito nos últimos 12 meses. Isso vai permitir dar benefícios para esses condutores. Então, algumas isenções fiscais, alguns benefícios. Então, isso está sendo revisto. O que o Código de Trânsito colocou foi a criação desse registro nacional positivo de condutores, que foi muito louvável e nós ficamos felizes por essa alteração. Agora estamos aguardando o CONTRAN regulamentar e ver quais são esses benefícios, como vai ser utilizado, como vai ser feito esse registro e o que esses condutores vão ganhar com isso, vamos dizer assim. Então é importante dizer que é mais um estímulo para que aquela pessoa conduza de forma segura, respeitando as leis de trânsito, evitando sinistros e tragédias no trânsito e assim poder permitir que ele se beneficie também com alguma coisa. Então, esse registro nacional positivo foi muito importante e agora estamos aguardando a regulamentação do CONTRAN. Maravilha. Doutor Antônio Meira, muito obrigada pela sua explicação, pela sua disponibilidade em trazer para a gente as novidades do novo Código Brasileiro de Trânsito. Até a próxima. Bom dia. Eu que agradeço. Estarei sempre à disposição. Bom dia. Maravilha, muito obrigada. Conversamos com o doutor Antônio Meira, que é médico especializado em medicina de tráfego e que preside a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Estão atentos para as novidades? Importante.